Por que você matou ele? Porque você não sabe. Matou. Não vou tirar ele. Vou. Se Matrix RP é spoof mesmo. Eu volto toda hora que você quiser. Eu vou ter que te dar um corretivo se não ficar quieta. Ah, é? E acaba no banco de couro. Vidro filmado, ela pula na pica de criminoso. Vidro filmado, ela pula na pica de criminoso. Dentro da Q7 ela se acaba no banco de couro. Ela pula na pica de criminoso. Pula na pica. Normal, todo dia comendo buceta, fumando da braba, escutando rogal. Todo dia comendo buceta, fumando da braba, escutando rogal. Fumando da braba, escutando rogal. Fumando da braba, escutando rogal. Assim tanto